Muito boa tarde a todos. É com alegria que nós estamos aqui nessa tarde quente, né? E para podermos falar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos, naquilo que ela nos ajuda a compreender a mensagem de Jesus. Então, o tema que nós trazemos hoje é o tema da parábola do bom samaritano, e a respeito dessa parábola, a proposta que nós trazemos é a seguinte: nós observarmos a diferença que existe entre apenas ler o Evangelho e estudar o Evangelho, buscando informações que nos ajudam a compreender tudo que está lá. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse aspecto. Uma coisa é simplesmente a gente folhear um livro, ler sem muita atenção. A outra é nós aprofundarmos naquele estudo, buscando informações que nos auxiliem na compreensão daquele texto. A mensagem de Jesus é uma mensagem muito rica, é uma mensagem muito profunda, na simplicidade das palavras do Mestre, na força das palavras do Mestre, nós vamos encontrar exatamente aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, o que nós vamos falar hoje está baseado em 4 obras. O Novo Testamento de Jesus, pegamos alguma coisa na enciclopédia livre da internet, a Wikipédia, o Velho Testamento, algumas breves informações do Velho Testamento, e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos começar inicialmente com a leitura lá do Evangelho segundo o Espiritismo, da parábola de Jesus, tá certo? Então observem vocês o seguinte: nós vamos fazer 2 leituras dessa parábola. A primeira leitura, como se nós abríssemos o livro e saíssemos lendo, sem muitas explicações adicionais. Aí nós vamos parar, vamos pegar estas informações, vamos procurar compreender um pouco, até mesmo do país e do local onde vivia Jesus, como era o tipo de vida que ele utilizava para mostrar para nós as parábolas, porque Jesus falava das coisas simples do dia a dia. Ele usava coisas que as pessoas estavam passando na sua vida cotidiana, nas suas experiências de todo dia. Então nós vamos buscar estas informações, entender palavras que estão aí na parábola, e depois nós vamos refazer a leitura da parábola, mas aí sim com essas informações. E nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então vamos ler a parábola. Isso está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Jesus foi tentado várias vezes. O doutor da lei, que era uma pessoa importante na sociedade da época, chegou para Jesus e, para tentar deixar Jesus numa situação difícil, propôs uma questão muito complexa, muito complicada. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então vejam que a pergunta é muito profunda. Não é para melhorar um pouquinho a vida, para ter condições mais agradáveis. Não, esse doutor da lei queria ter a vida eterna. Essa é a pergunta que ele faz para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela, ou seja, o que é que você lê na lei? Você manipula esses livros, né? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que está na lei. Então veja como que Jesus complementa a conversa com o doutor da lei. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus
quem é o próximo, Jesus agora vai contar uma historinha, é a parábola. Jesus vai fixar uma coisa que poderia ter acontecido naquele tempo, conta a história e através da história ele leva então a informação para o doutor da lei. Vamos ver que história é essa. Veja, ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, são duas cidades, né? Caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Então este homem foi atacado na estrada por ladrões e eles quase acabaram com a vida desse homem, né? Então ele estava lá caído, ficou na beira da estrada, depois que os ladrões pilharam, levaram tudo que ele tinha e deixaram ele bastante ferido. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante, ou seja, o sacerdote nem prestou atenção, passou adiante e não deu atenção nenhuma. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então, dos três, o sacerdote, o levita e o samaritano, apenas o samaritano se compadeceu daquele homem que estava na beira do caminho, ferido depois de ter sido assaltado. Vamos ver o que o samaritano faz. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, ou seja, as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, ou seja, tudo que você gastar a mais, eu te pagarei quando eu regressar. Jesus então pergunta para o doutor da lei: qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Esta parábola está anotada pelo evangelista Lucas no capítulo de número 10, nos versículos de 25 a 37. Então vejam, esta é a leitura que nós fazemos da parábola. Abrimos o livro, abrimos o Novo Testamento, vamos lá nas anotações de Lucas, pegamos o capítulo e vamos ler a parábola. Essa foi a primeira leitura. Mas vamos, antes de reler a parábola, coisa que nós vamos fazer daqui a pouquinho, eu gostaria que nós registrássemos algumas informações. Quando a gente vai ler alguma coisa, quando a gente vai estudar, a gente precisa buscar informações complementares. Tem um monte de palavras, tem um monte de situações colocadas aí na parábola, que se nós conhecermos melhor, nós vamos poder entender esta parábola com mais profundidade. Isto é o que nós gostaríamos de fazer agora. Veja, primeira informação, são dados históricos e geográficos daquela região onde Jesus morava, ou seja, a região lá onde vivia o povo hebreu. Vamos ver. Aqui está um mapa da Palestina, ou do reino lá de Israel, o antigo reino de Israel, ao tempo de Jesus. Então, se naquele tempo se fizesse um mapa, este seria o mapa da região onde Jesus viveu. Nós vamos perceber aqui se encontra a cidade de Jerusalém, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o mar Morto. Este rio que corre aqui, é o rio Jordão, que a gente vê falar tantas vezes nos textos do Evangelho. Por exemplo, nós vamos ver que João Batista, ele batizava as pessoas no rio Jordão, né? Então nós vamos começar a compreender um pouquinho essas coisas. Veja, Jericó está bem pertinho das margens do rio Jordão. Aqui está a cidade de Belém. Esta região aqui é a chamada Judéia, ou Reino de Judá. Um pouquinho mais acima fica a Samaria. A Samaria é onde nasciam pessoas que eram chamadas de samaritanos.
Então nós já começamos a entender por que da parábola ser chamado o bom samaritano, ou seja, alguém que nasceu na região da Samaria. Mas vamos ver mais informações. Jerusalém está a 77 metros acima do nível do mar. Se nós sairmos aqui do nível do mar e formos para Jerusalém, aqui existe uma montanha, nós vamos ter que subir 77 metros para chegar até Jerusalém. Mas se nós formos de Jerusalém a Jericó, nós vamos ter que descer. Jerusalém é o símbolo da elevação espiritual. É um lugar onde se encontrava o templo, o famoso templo, que era sempre visitado pelas pessoas que habitavam aquela região. Então, esta cidade, que aqui nós temos uma foto recente da cidade de Jerusalém. Então, é uma cidade que está no topo de uma colina. E Jericó? Jericó não. Jericó está 240 metros abaixo do nível do mar. E isso é possível por quê? Porque aqui tem uma montanha. Se não tivesse essa montanha aqui, o mar iria simplesmente invadir tudo e ia inundar aquela região toda. Tá certo? Então Jericó está mais abaixo do que o mar. Jerusalém está mais alto do que o mar, né? Essa é uma coisa também importante, daqui a pouquinho nós vamos ver por quê, para entendermos uma parte da parábola. É a chamada Cidade das Palmeiras. Dizem, quem conhece, que é um lugar muito agradável, e deve ter sido mesmo, porque foi o lugar onde Herodes, o grande Herodes, né, o importante Herodes daquele tempo, né, ele construiu um magnífico palácio de inverno. Então, no inverno, para ele fugir do tempo mais quente, porque essa região de Jerusalém é um lugar quente, é um lugar muito seco, tem lugares que são desérticos, né? Então, ele montou o seu palácio na cidade de Jericó. Vamos ver um pouquinho mais. Acho que alguns conhecem esta possibilidade que a gente tem atualmente, que é de usar uma ferramenta chamada Google Maps. A gente vai na internet, entra para ver os mapas, a gente diz, vou sair do ponto A, vá para o ponto B, ele traça a rota, mostra as estradas. Então, eu usei o Google Maps para fazer o seguinte, para imaginar, se hoje nós fôssemos de Jerusalém até Jericó, então Jerusalém é o ponto A, Jericó é o ponto B. Qual seria a distância entre Jerusalém e Jericó? Veja, a distância é de quase 47 quilômetros. Veja, 47 quilômetros entre Jerusalém e Jericó, que foi o caminho percorrido pelo homem que foi pilhado pelos bandidos lá na estrada. Ele estava exatamente nessa estrada. E como que as pessoas viajavam naquele tempo? Ou a pé, ou então no lombo de um cavalo, tá certo? Não tinha carro, muito menos avião, nada disso. As pessoas caminhavam, e essa estrada é uma estrada difícil. Veja, se nós formos simular hoje a pé, nós, para percorrermos os 47 quilômetros, nós levaríamos quase 10 horas a pé, para sair de Jerusalém e irmos para Jericó. Ou seja, hoje não seria uma situação fácil. Imagina aquele tempo, com as estradas ruins, cheio de pedra na estrada, né? E as estradas todas tortuosas, depois de uma curva, os bandidos podiam estar lá escondidos. Foi o que aconteceu, né? Na situação que Jesus conta, na história que ele conta. Então, havia dificuldades naturais do próprio relevo, a própria dificuldade do caminho em si, que não era fácil, e era uma estrada muito perigosa. E havia muitos salteadores naquele tempo. Infelizmente, a humanidade ainda não conseguiu resolver esse problema. Até hoje, nas estradas, nós temos as situações do pessoal roubando carga, né? A gente sendo assaltada e tal. Infelizmente, 2000 anos depois, nós ainda estamos padecendo desses males aqui na humanidade. Naquele tempo, era uma estrada muito difícil. Agora, a lição fala que o doutor da lei procurou Jesus. O que significa doutor da lei? Doutor é aquele que conhece profundamente um assunto. Quando uma pessoa fala assim, ele planta muito bem, vamos por essa região nossa aqui, tem muita cana, né? Fala assim, fulano conhece tudo a respeito de plantio de cana, ele é doutor em termos de cana.
né? Então, doutor é aquele que domina o assunto, que conhece tudo aquilo que for possível a respeito de um assunto. Então, o doutor da lei é o que conhece profundamente a lei. E a lei é um conjunto de 5 livros de Moisés que se chamam Torá. Se nós juntarmos os 5 livros de Moisés, para não termos que falar os 5 nomes deles, os 5 títulos, nós podemos simplesmente dizer, é a Torá. Então, a Torá é o conjunto da lei dos 5 livros que Moisés, o grande patriarca hebreu, trouxe para toda a humanidade. Que livros são esses? A Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Então, estes são os livros que Moisés escreveu. Moisés foi quem recebeu os 10 mandamentos, né? Acho que todos aqui conhecem essa noção, tem essa noção dos 10 mandamentos, né? Então, Moisés recebeu mediunicamente os 10 mandamentos, mas ele escreveu muitos livros. Livros para dizer como é que as pessoas daquele tempo deveriam se comportar umas com as outras. Então, ele estabeleceu a lei. Ele recebeu a lei de Deus, mas além disso, ele estabeleceu leis para regular a vida das criaturas. E o sacerdote? Sacerdote era uma pessoa extremamente importante naquela região e para a religião dos hebreus. Aqui está uma figura, uma ilustração do que seria o sacerdote, com as suas roupas, né? Com seus paramentos especiais. O sacerdote era aquele que praticava serviços especiais nas sinagogas. As sinagogas eram as grandes igrejas dos hebreus, do povo hebreu. Era uma classe de pessoas que possuíam a tradição e o reconhecimento da comunidade judaica. Eram pessoas super importantes. Eles é que faziam todos os ofícios religiosos. Seriam mais ou menos o correspondente. Se nós fôssemos a uma igreja, seria o correspondente a um padre, um sacerdote, né? Aquilo que nós chamamos sacerdote hoje é mais ou menos o que era o sacerdote naquele tempo. E levita? A parábola também fala em levita. Levita era alguém pertencente à tribo de Levi. Antigamente o pessoal andava em tribos. O povo hebreu se distribuía em 12 tribos. Uma das tribos era a tribo de Levi, uma das mais importantes tribos para a organização do povo hebreu. Também era chamado de levita alguém que era da classe dos sacerdotes. Então eu posso chamar de levita tanto alguém que era da tribo de Levi, ou alguém que era da tribo de Levi, mas além disso também era um sacerdote, ou seja, que cuidava das coisas religiosas. E samaritano? A parábola é do bom samaritano. O que significa samaritano? É uma mistura de judeu e de gentio, ou seja, de pagão. Os judeus consideravam o seguinte: alguns são puros, alguns seguem a lei, outros estão à parte, são gentios, são pagãos, né? Estes, por exemplo, eram considerados os samaritanos. Apesar deles morarem muito próximos, eles não eram considerados verdadeiramente judeus. E é interessante que eles eram rejeitados pelos judeus e eles não se consideravam próximos. Observem bem essa palavra. Eles não se julgavam próximos. Apesar de morarem pertinho dos outros, nós vimos lá no mapa, né? A Judéia e a Samaria eram bem próximas, mas eles não se consideravam próximos. Eles se achavam completamente divididos entre si, eles achavam que era o joio e trigo, coisas completamente diferentes. A Samaria era a capital do reino dissidente de Israel, depois que as 10 tribos de Israel se separaram, né? Então, eles eram alguém à parte, rejeitados, mal vistos pelos judeus. Outra coisa que a gente vai ver na parábola: azeite e vinho. O samaritano coloca azeite e vinho na ferida daquele que está caído na beira da estrada. Azeite e vinho eram considerados como remédios naquele tempo. Até hoje, às vezes a gente usa, né?
Alguém tem um machucado, você não tem nada que usar, o que você faz? Derruba álcool na pessoa, arde, né? Arde muito, mas é alguma coisa que ajuda a desinfetar. As bebidas, como o vinho, por exemplo, contém álcool. Então as pessoas usavam o álcool que tinha no vinho como se fosse um remédio. A mesma coisa o azeite, pela sua condição pastosa, leitosa, né? Oleosa, o azeite é utilizado para melhorar as condições da pele do ser humano. E 2 denários. A parábola fala que o samaritano deu 2 denários. O que é denário? Denário é dinheiro. E dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho. Então, se nós quisermos saber o que são 2 denários, vamos pensar. Eu trabalho um mês inteiro, eu ganho X. Se eu dividir pelo número de dias que o mês tem, eu vou saber quanto que eu ganho por dia. Então eu vou pegar isso e pensar em 2 dias, isso são 2 denários. Tá? Só para nós termos uma ideia da quantidade de dinheiro que é. Ou seja, não é tão pouco. 2 denários é uma quantidade razoável, que corresponde a 2 dias inteiros de um trabalhador, né? O trabalho dele. Então aqui tem uma foto mostrando alguns exemplares de moedas de dinheiro romano, né? Os romanos, naquele tempo de Jesus, eles estavam dominando a Palestina. Então, eles traziam os judeus como se fossem seus subalternos. Quem mandava lá naquela região era o Império Romano. E o que diz a lei? Essa é uma pergunta que Jesus fez para o doutor, né? O que você lê na lei? E o doutor responde, nós fomos buscar lá nos livros de Moisés, onde estavam essas informações. Encontramos o seguinte, no livro Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, está escrito o seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Isso está lá. Aliás, é um dos 10 mandamentos. Então, nós vamos encontrar este ensinamento na lei. Então, quando Jesus pergunta para o doutor responde, em parte, isso. E responde mais o quê? O que nós encontramos lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, de todo o povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja como termina bonito. Eu sou o Senhor. Então é a mensagem vinda dos céus, é a mensagem recebida mediunicamente, alguém falando em nome do Senhor para toda a humanidade, né? Então veja, é necessário amar a Deus e é necessário amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso já estava nos 10 mandamentos, isso estava na Torá, e Jesus vem e reafirma tudo isso para todos nós. Agora, olhando simplesmente essas poucas palavras que nós vimos e aqueles dados ali crus a respeito da geografia do local, onde que está Jerusalém, onde está Jericó, vamos refazer a leitura da parábola. É a mesmíssima leitura, é exatamente o mesmo texto. Só que agora nós vamos fazer isso conhecendo aquelas informações que nós acabamos de relembrar. Eu gostaria que vocês observassem como muda a nossa capacidade de compreender as palavras do Evangelho quando a gente estuda e não apenas lê. Veja. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Bom, agora nós já sabemos que é doutor da lei. Doutor é aquele que sabe tudo a respeito dos 5 livros de Moisés, né? Das leis que eram utilizadas pelo povo judeu a respeito de tudo aquilo que eles precisavam, nas suas relações com Deus, nas suas relações com os demais seres humanos. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Claro, ele era o doutor da lei, então ele estava sempre com 5 livros na mão.
Então o doutor da lei conhecia, mas não só conhecia, ele lia constantemente. Então Jesus está lembrando para ele, você sabe qual é a lei, você estuda, o que está lá nos livros, né? Ele respondeu, como nós vimos, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem não ficou satisfeito, o doutor da lei ainda não ficou satisfeito. Veja que ele ainda faz uma outra pergunta para Jesus. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz, nós vimos lá que os judeus consideravam o quê? Que alguns eram próximos, outros não. Por exemplo, os samaritanos eram totalmente desprezados. Os samaritanos eram considerados pagãos, gentios, gente de má índole, que não seguia a religião, que não conhecia Moisés, etc. Então veja, nesta condição, nós passamos a entender muito bem por que é que o doutor da lei está perguntando quem é o próximo. Porque a lei diz que é preciso amar o próximo, mas os judeus consideravam que alguns não eram próximos. Vamos ver a resposta de Jesus e por que ele usa exatamente o samaritano para colocar na lição. Então vamos lá. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós vimos. Jerusalém está 77 metros acima do nível do mar. E Jericó 270 abaixo. Então, para você ir de Jerusalém para Jericó, tem que descer muitos metros. Né? Caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Fazer essa viagem já não era fácil, nós vimos lá, a pé dá quase 10 horas de viagem. É um lugar cheio de pó, cheio de pedra naquele tempo. Hoje já está melhor, mas naquele tempo era muito difícil. E ele foi, ele encontrou bandidos que fizeram tudo isso com ele, né? Aconteceu em seguida que, então está o homem caído lá na beira da estrada, um sacerdote, ou seja, alguém que fazia as coisas religiosas, que cuidava lá da sinagoga, que lidava com os livros, que ensinava as pessoas do seu tempo, alguém que tinha uma posição destacada na sociedade judia. Um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Descendo, ou seja, ele também estava indo de Jerusalém para Jericó. Viu o homem caído e não fez nada. E ele conhecia tudo, porque ele conhecia a lei. Né? Ele deveria praticar a lei. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Veja, o levita era judeu de verdade. A tribo de Levi era uma das tribos mais importantes. Ele não era gentio, era judeu genuíno. Alguém que seguia, que lia as escrituras, que conhecia tudo e que procurava fazer exatamente aquilo que estava no livro, mas com formalismo apenas. Ele passa ao lado daquele que está caído na estrada e simplesmente não faz nada. Finge que não está vendo e passa adiante. Então, olha, o sacerdote fez isso e o judeu genuíno também fez isso. Não deu a mínima pelota para o rapaz que estava caído lá, que tinha sido pilhado pelos assaltantes. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Justamente o que era desprezado pelos judeus, justamente aquele que era considerado pagão, que não seguia, não observava as leis, é exatamente este que vai e atende a quem está caído. E veja, ele atende a quem está caído, será que ele vai perguntar, será que ele é judeu, não é judeu? Se ele for samaritano eu ajudo, se for judeu eu não ajudo, porque eu sou diferente? Não, ele se toca de compaixão, enxerga a necessidade daquele homem, provavelmente ele pensa, eu poderia estar caído ali, né? Eu poderia estar numa situação difícil, eu poderia ter sido assaltado e maltratado pelos bandidos e ferido pelos bandidos, e estando caído ali, eu esperaria que alguém fizesse algo por mim. Então ele se toca de compaixão e ele vai procurar fazer alguma coisa por aquela criatura. E vamos ver como é que é o atendimento.
Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Já vimos que óleo e vinho funcionam como remédio. É por isso que ele usa o óleo e vinho na ferida daquela criatura. Depois, pondo-o no seu cavalo, veja, ele desce do cavalo, vai a pé e põe o homem no cavalo. Tá certo? Então, ele se submete a andar a pé para que aquele homem possa ser carregado em melhores condições. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Veja que ele não chegou para o hospedeiro e falou, toma aí, você se vira e pronto. Não, ele cuida do início daquele homem na hospedaria. E faz o quê? No dia seguinte, então aquele dia, até o final do dia, ele cuidou do homem que estava caído, né? No dia seguinte, ele tirou 2 denários, ou seja, uma quantidade em dinheiro que correspondia a 2 dias inteiros do que ele ganhava com o trabalho, com o suor dele. Então pegou o equivalente a 2 dias de trabalho e os deu ao hospedeiro dizendo, trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais, ou seja, que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, ele não só dá 2 denários, como ele diz, se você gastar mais, depois eu venho e te trago mais. Tá? Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Veja, o doutor da lei deve ter ficado numa situação muito difícil, né? Porque veja, eles, como verdadeiros judeus, achavam que os samaritanos não eram próximos. Jesus dá o exemplo e pergunta para ele. Jesus não fala, olha, está vendo? O próximo é o samaritano. Não, Jesus faz a pergunta para que ele então possa concluir a partir da história que Jesus contou. Tá certo? E veja, qual que é a resposta? O doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faze o mesmo, ou seja, daqui para frente, repete o que o samaritano fez. Então vejam, meus irmãos, a diferença que faz entre estudar e simplesmente ler. É por isso que o Espírito Verdade falou, e Kardec anotou isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Então, primeiro, antes de mais nada, nós precisamos nos tratar bem. Samaritanos, judeus, brasileiros, americanos, jamaicanos, não interessa. Nós precisamos nos tratar bem e enxergar a necessidade do outro. Este é o primeiro ensinamento. O segundo também é importante, nós precisamos nos instruir, ou seja, nós precisamos estudar. Ah, mas é difícil eu estudar sozinho. É por isso que os centros espíritas têm os grupos de estudo. A gente pode vir, tem os grupos de estudo, tem as pessoas que preparam as lições, estes grupos são abertos, você pode colocar sua pergunta, você escuta o que o outro fala, você vai juntando as informações, com isto você vai entendendo melhor a mensagem de Jesus. Porque o Espiritismo, antes de tudo, veio para quê? Para restabelecer a feição primitiva do cristianismo, para fazer com que todos nós pudéssemos reaprender e entender com profundidade o pensamento e a mensagem de Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho agora como é que foi esse atendimento. Jesus ensinou a maneira como nós devemos atender as demais criaturas. Nessa parábola, se nós prestarmos atenção, nós vamos entender direitinho como é que nós, tocados por compaixão, devemos ajudar aquele que é o nosso próximo, que são todas as criaturas, né? Vamos lá. O atendimento dado pelo samaritano, como é que foi? Primeiro, ele viu o homem caído. Ele não ficou de costas e falou, não estou vendo nada. Não, ele viu. Ou seja, primeiro a gente precisa enxergar a necessidade do outro, enxergar o interesse do outro. A gente deve ficar numa vida desprendida e não apenas dizer, eu só cuido de mim e da minha família e não quero saber de mais nada. Não,
Nós vamos enxergar a todos, porque nós queremos também que os outros nos enxerguem, né? Portanto, nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Este é o ensinamento de Jesus. Depois, ele sentiu compaixão. Ele foi tocado no seu coração, viu o homem caído e falou, coitado, ele está passando dificuldade. Eu poderia estar naquela situação, então eu vou ajudar. Eu vou ajudar porque ele está precisando. Né? Terceiro, ele se aproximou. Então não basta eu sentir compaixão e falo, mas lá eu não vou. Não, eu não vou fazer nada. Não, se eu sinto compaixão, se eu sinto que aquela pessoa precisa, eu vou tentar atender na medida das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu já puder. Ah, mas às vezes eu não tenho dinheiro para ajudar, não importa. Dê atenção, escute, verifique as necessidades, divida as experiências, né? O atendimento não é só dinheiro, não, é muito mais do que isto. O atendimento é o fluxo de amor, isso se chama caridade. Misericórdia é o que nós devemos levar às demais criaturas, né? Então é preciso aproximar-se. Depois, ele deu o primeiro atendimento, ele chegou, já colocou óleo, né, o azeite e o vinho na ferida, ele já deu o primeiro atendimento. Depois que ele deu o primeiro atendimento, o que ele faz? Ele se sacrifica, ele cedeu o próprio cavalo. Ele foi a pé e colocou aquele homem que estava lá desfalecido sobre o lombo do cavalo dele. Mas ele também deu encaminhamento, ele levou para a hospedaria. Ele falou, como é que eu vou tratar desse homem aqui no meio do nada, né? No meio da estrada? Então ele procurou uma hospedaria, bateu lá para a hospedeira e falou, olha, tinha esse homem caído, nós precisamos ajudá-lo, tá certo? Eu já fiz um pouco aqui, mas nós precisamos fazer mais. Depois, ele cuidou pessoalmente. Ele não simplesmente entregou para o hospedeiro e falou, toma aí, ó, se vira. Não. Ele passou o resto daquele dia inteirinho cuidando daquele homem que estava caído, que estava ferido. No dia seguinte, na hora de sair, o que ele fez? Ele providenciou recursos, ou seja, ele tomou providências em relação ao caso. Então não é só o primeiro atendimento, não é só o encaminhamento, mas é dar providências, tomar atitudes na sequência que aquela ação precisa. Depois o que ele fez? Ele recomendou cuidados adicionais ao hospedeiro. Ele falou, olha, eu estou seguindo viagem porque meu trabalho está me esperando, mas cuida muito bem deste homem. Então, ele recomendou cuidados adicionais e responsabilizou-se por despesas adicionais. Ele não falou, agora já fiz a minha parte, estou indo embora, acabou. Não, ele continuou ligado e disse para o hospedeiro, o que você gastar, depois eu passo aqui e te pago, né? Então, ele anunciou que ele iria regressar, ou seja, ele está mostrando a continuidade do interesse que ele tem por aquilo. Alguém precisava, ele se tocou, ele viu, ele encaminhou, mas depois ele volta para saber, será que a pessoa está bem? Será que ele melhorou? Será que ele já tem condições de voltar para sua casa? Será que ele tem recursos suficientes? Será que os machucados foram muito profundos? Então, ele tem um interesse, ele vai acompanhar o caso. Ele não vai ficar só no primeiro atendimento. Portanto, meus irmãos, para nós encerrarmos, vamos fazer um resuminho, então, desse atendimento. Esse atendimento foi o atendimento que Jesus nos ensinou. Então, em qualquer situação da nossa vida, quando enxergarmos alguma necessidade, esta é a sequência que nós devemos utilizar, que em resumo é a seguinte. Primeiro, é preciso ver. Depois, é preciso compadecer-se do problema do outro, pensar, poderia ser eu, então eu vou lá e atendo. Terceiro, é preciso se aproximar, eu não posso só ficar olhando de longe, eu preciso ir até aquele que está com problema, conversar e procurar dar o atendimento. É preciso atender, eu aproximo, depois eu atendo a necessidade da criatura. É preciso também eu me sacrificar. Ah, não, se me der trabalho, não vou cuidar disso não, está louco, já tem tanta coisa para fazer na minha vida. Não, nós temos que fazer sim, ué.
E se eu tivesse lá, não precisaria que alguém se sacrificasse por mim? Então, se o outro está caído, se o outro está com problema, eu vou dar uma cota de sacrifício. Imagine se Jesus não se tivesse sacrificado por nós. Como é que nós estaríamos hoje? E o sacrifício dele foi extremo. E ele não devia absolutamente nada, né? Já era o ser perfeito há bilhões de anos atrás. Depois de sacrificar, ele encaminhou a solução do problema. Ele levou para a hospedaria. Depois é preciso cuidar pessoalmente, envolver-se pessoalmente no atendimento. Depois, providenciar soluções. No caso, ele usou recurso. Ele deu 2 denários e falou, depois eu volto, se precisar mais eu banco, né? É preciso recomendar aqueles que estão envolvidos, estão juntos ao que está sendo atendido, é preciso fazer recomendações. Ele recomendou ao hospedeiro, cuida muito bem desse homem. Depois, é preciso se responsabilizar. Ele disse, se você gastar mais, é comigo, depois eu volto aqui e acerto com você. E é preciso acompanhar o caso. Ele diz, eu depois vou regressar. Aí nós vamos ver se alguma providência adicional ainda precisa ser adotada. Portanto, meus irmãos, vejam, esta parábola, como as várias parábolas que Jesus nos deixou, tem parábola de Jesus que às vezes é uma frase apenas. São textos riquíssimos que nós devemos ler, mas mais do que ler, nós devemos estudar. E para estudar, nós precisamos buscar um pouquinho mais de informações. Mas a gente fala, mas eu tenho dificuldade com o negócio de estudo, né? Às vezes não tem tanto livro assim. Não tem problema, as casas espíritas têm os livros, tem os grupos e tem as pessoas que estudam antes e nos ajudam para que nós possamos entender melhor as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são o fundamento da nossa felicidade. Jesus mesmo nos fala, se vós me amais, guardai os meus ensinamentos. Ou seja, procurem agir da maneira como eu tenho ensinado a todos. E para nós sabermos o que é que Jesus ensinou, nós temos que ler o Evangelho. E não devemos apenas ler, devemos estudar, devemos aprender para podermos colocar em prática todos esses ensinamentos para vivermos melhor. Então vamos pedir a este Jesus, amado Mestre, que possa nos abençoar a todos, que possa proteger a cada um de nós que nos encontramos aqui, mas não só a nós. Vamos lembrar daqueles companheiros nossos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, não importa, as pessoas que nós conhecemos e que sabemos estarem passando por alguma dificuldade. Vamos nos lembrar delas e também pedir por elas, que elas possam receber toda a proteção, todo o amparo do Pai Celestial. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele possa dar a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado.